conclusão teológica. Ela tem implicações para a nossa vida? Tem, porque ela nos conforta. Mas ela é eminentemente uma conclusão teológica. Mas o que é dito na sequência faz com que a análise desse versículo não somente nos conduza por conclusões teológicas, que são importantes. Cuidado com o ensino que há aí fora de que teologia não serve para nada. Meu Deus, a teologia é a base de toda a nossa vida cristã. Mas a sequência do versículo nos conduz numa direção que faz com que a exposição dele tome contornos mais pastorais. Não tão teológicos, mas predominantemente pastorais. Por quê? Porque Deus diz essas coisas num contexto específico, num contexto de medo. E é muito importante observar isso. Isso que Deus fala, depois da frase disse Deus a Jacó, isso que ele fala num contexto em que Jacó está apavorado. Vejam o versículo 30, fala assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi, vejam aqui como ele está apavorado. Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra. É Jacó falando. Entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Jacó está em pânico. Ele diz isso para os seus filhos: eu estou em pânico, porque eu não sei como eu vou me defender. E é nesse contexto, então, em meio a esse sentimento de pânico, de desespero, de medo, e um medo muito bem fundamentado, não é um medo que está na cabeça dele, não é um medo que ele inventou, não é fruto da imaginação dele, não. É um medo muito bem fundamentado, fazia todo sentido ter medo. Era um medo inteligente, com base nos fatos. E então Deus fala, porque a análise do versículo 1 é uma análise que nos conduz por caminhos de conclusões, nos leva a conclusões pastorais. Porque nós aprendemos não somente que Deus muitas vezes silencia em face do mal, mas nós aprendemos o que Deus fala quando alguém tem medo. O medo de Jacó era errado? Não, era um medo inteligente. É errado ter medo? Não, é errado ter medo. E nós temos medo, faz parte da nossa experiência, do nosso drama neste mundo, ter medo. Mas nós não podemos chegar ao ponto de sermos paralisados e dominados pelo medo. E para que isso não aconteça, como Deus age, o que Ele fala. Deus disse o seguinte a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Por quê? De que modo essa ordem faz com que Jacó se sinta mais seguro? Bem, nós temos que lembrar de Betel. A primeira lembrança que deveria vir à mente de Jacó, no meio ali do seu desespero, a primeira lembrança que deveria servir para confortá-lo e consolá-lo, está no capítulo 28, versículo 12. Versículo 12 fala assim: e sonhou. Quem está sonhando é Jacó. Jacó está sonhando. E sonhou. E vejam com o que ele sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa era a primeira lembrança que deveria vir à mente de Jacó no meio do seu desespero. Ele se lembrar da glória de Deus, e não somente da sua glória gigantesca, indizível, imensurável, não somente isso, mas além da lembrança da sua glória, do seu poder, da sua força, assistida ali por anjos. Além disso, saber que esse Deus que é poderoso, grandioso e glorioso, ele é imanente. E o que significa imanente? Ele interfere no mundo, nos assuntos do mundo. E como eu sei que esse texto mostra que ele é imanente, o texto fala que havia uma escada ligando a terra ao céu. Então Jacó deveria se lembrar disso. Quando Deus disse, levanta-te, sobe a Betel, imediatamente ao dizer essa palavra, Betel, ao dizer esse nome, Betel, ao dizer isso, Jacó imediatamente deveria lembrar da grandeza, da glória, da força de Deus, rodeado ali por anjos poderosíssimos. E esse Deus não é um Deus que está distante, sendo um ser inatingível, não. Há uma escada ligando o céu e a terra. Esse Deus interfere no drama humano, ele interfere nos assuntos humanos. Esse Deus poderosíssimo é um Deus que cria uma ponte entre si e a história da humanidade. Então me lembro disso. Ei, Jacó, calma. Calma, Jacó. Lembre-se de Betel.
há um Deus no céu. E esse Deus é um Deus imenso, gloriosíssimo, cercado de querubins. A sua glória enche o universo. Você não se lembra da sua força? Você não se lembra da sua soberania, da sua grandeza? Você não se lembra da grandiosidade desse Deus que você viu em Betel? E você não se lembra que havia uma escada ligando o céu à terra? Que esse Deus, portanto, é um Deus imanente que interfere nos assuntos humanos? Lembre-se disso. E deixe de ter medo. Nós não estamos sozinhos aqui. Nós não estamos peregrinando neste mundo sombrio sozinhos. Não. Existe alguém no topo de uma escada. E esse alguém no topo dessa escada é grandioso, é glorioso, é forte. E os seus anjos o servem. E esses anjos atendem aqui e ministram aqui, trabalham aqui para ele, em nosso favor. Calma. Não se desespere. Descanse. E siga em frente. Não se esqueça que Deus é assim. É um Deus soberano, grandioso e glorioso.